A ideia de que você é possível governar só com a máquina, sem os seus homens de confiança e sem os seus assessores, é uma ideia inteiramente absurda. Você precisa, qualquer governo precisa, e essas pessoas precisam mudar conforme o governo, porque é legítimo que o governo tenha, cada qual, a sua orientação política. Quem imprime a sua orientação política, em grande medida, são os assessores, que têm um grau de comprometimento político com aquela administração. Fui começar a trabalhar com ele quando ele foi candidato a senador. Aí, como vários outros estudantes ou ex-alunos dele, eu fui fazer campanha e tal, acabei indo trabalhar com ele no PMDB, na época ainda era o MDB, depois, quando ele assumiu o Senado, enfim, daí não larguei do pé dele. Eu comecei a trabalhar com ele no SEBRAP, em 78, portanto faz muitos anos, e eu nunca deixei de trabalhar com ele. Ou seja, só mais de 30 anos, né? É muito fácil, né, simpatizar com Fernando Henrique. Ele é uma pessoa muito aberta, muito vivo, e de imediato eu achei que eu ia trabalhar muito bem com ele. Mais ou menos setembro de 1983, eu fui o assessor dele no Senado, mais próximo dele, né? Quer dizer, até mesmo pela minha formação, insistindo, e pela vivência de Senado, eu acho que eu fui muito útil no trabalho dele de Senado. E isso foi criando, paulatinamente, uma ligação muito grande de confiança principalmente dele em relação a mim. Eu fui trabalhar, ainda na minha encarnação acadêmica, eu fui trabalhar no SEBRAP, né? SEBRAP fundado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e tal. E, embora não tenha ficado lá mais do que 3 anos, lá eu fiz conexões que explicam muito da minha trajetória posterior. Para você assessorar um ministério, você precisa se enfronhar, porque formar a opinião, formar a posição do ministério e depois do governo sobre projeto de lei, ou fazer projeto de lei, é uma coisa que envolve a burocracia ou as áreas técnicas do governo. Aí a novidade foi essa, aprender a navegar nesse ambiente. Houve um momento, mais ou menos a partir de agosto de 95, ele me chamou e disse: olha, é o seguinte, existe uma lei que rege os acervos dos presidentes. E essa lei diz que, uma vez que eu sou presidente, todo o meu acervo, meu arquivo anterior vai fazer parte daquilo. E essa lei obriga a gente a preservar isso, embora seja um acervo privado. Então, é algo que eu vou ter que levar comigo e depois colocar em algum lugar. E eu quero que você cuide disso. Anteriormente, ele já me tinha pedido para transcrever o diário falado que ele fazia mais ou menos todos os dias sobre a sua vida na presidência, como presidente, né? Isso foi algo que não vou dizer comoveu, mas que eu achei muito importante, enfim, justamente de gozar dessa confiança, né? Sempre tive contato com os ministros onde eu trabalhei, eu sempre fui um assessor ou do gabinete do ministro ou do gabinete do secretário executivo, que é um vice-ministro, uma convivência frequente e uma presença em reuniões vamos dizer, de nível ministerial. Era um dia a dia de lidar com tarefas específicas, de escrever muito, muito, desde
exposições de motivo, porque jamais o governo encaminha ao Congresso um projeto de lei sem ter uma exposição de motivos, que, como o próprio nome diz, expõe os motivos para o encaminhamento daquele projeto, né? E também, além disso, escrever notas, pequenos análises, documentos para, muitas vezes, alimentar o ministro ou o secretário executivo. Uma leitura crítica dos jornais, diariamente. Além disso, a partir de um determinado momento, eu passei a ser a pessoa de referência no Ministério da Fazenda para a produção de documentos para a assessoria especial da Presidência da República. No Ministério das Relações Exteriores e no Ministério da Fazenda, meu papel continuava a ser de assessor, mas é um pouco diferente, porque ali ele tinha uma função executiva. Quer dizer, o que a gente levava a ele não era para ser parte de um processo político de discussão, era mais para ser parte de um processo decisório. E foi nessa época que ele passou a me utilizar mais na função política mesmo, de conversar e negociar com outros setores, esse tipo de coisa, preparar o futuro, etc. Eu acho que o governo Fernando Henrique teve um mérito de organizar o Estado. O período de hiperinflação, governo Sarney e o governo Collor foram governos que desestruturaram muito a máquina pública. Então, ao chegar em Brasília, e eu já cheguei me envolvendo na construção de um programa dos principais programas do governo, que se chamou Brasil em Ação, a primeira tarefa com a qual me deparei era a identificação dos 50 programas prioritários. Então, uma das minhas funções com outras pessoas era colher nos vários ministérios, né, e com a ajuda da Casa Civil, etc., a identificação desses programas, uma primeira lista, que depois passou por um crivo, etc., etc., etc. E era muito curioso como você ainda não tinha uma base de dados organizada que te permitisse a identificação clara dos programas, né? O cargo de secretário-geral da Presidência é um cargo que não tem uma job description muito clara, né? Teoricamente, o secretário-geral da Presidência é o administrador do Palácio. A grande responsabilidade dele, na minha época, era administrar a estrutura burocrática do Palácio do Planalto, do Alvorada, das residências e da movimentação presidencial. No entanto, o presidente Fernando Henrique me deu algumas outras atribuições. Por exemplo, no iniciozinho do governo, eu supervisionava a Secretaria de Informação, ou seja, a atual ABIN, né? Desde logo, eu fiquei encarregado, porque ele não quis colocar um coordenador político, eu fiquei encarregado da relação dele com o Congresso. O Congresso é uma escola para você lidar com a diversidade humana sem esperar demais, mas também sem ficar cínico, sem ficar blasé. Os interesses, as opiniões dos ministérios não são necessariamente os mesmos. A tendência normal é que cada ministério, cada ministro e cada segmento da burocracia vá lá para o Congresso para defender os seus pontos de vista e os seus interesses. Às vezes para tentar recuperar no Congresso uma parte do que não conseguiram ganhar ou perderam na negociação dentro do governo. E aí a função da Presidência da República e desse ramo lá da presidência, que foi o que eu trabalhei, é harmonizar, ajudar a harmonizar os pontos de vista e cuidar para que o que foi acordado dentro do governo seja seguido por todo o governo na atuação dentro do Congresso. Então isso é uma coisa importante. Em geral, a ideia de política está associada com a ideia de corrupção da causa pública, degradação
dos interesses públicos, de obstáculo à realização do bem comum. Eu acho que ela pode ser isto, mas ela é condição necessária para poder o governo funcionar e, portanto, para que o interesse público seja atendido. Não tem governo sem política, e aí não me refiro apenas à relação do Executivo com o Congresso, me refiro ao fato também de que é necessário que o presidente e seus ministros tenham os seus homens de confiança. Na presidência, eu sabia que havia um departamento, aliás, no primeiro mandato era uma secretaria que se chamava Secretaria de Documentação Histórica, onde eram guardados todos os documentos que o presidente mandava arquivar. E também é um departamento que cuidava de toda a correspondência com o povo, seja o povo daqui, o povo de fora, empresas, etc. E notei que eles tinham o curioso método de responder tudo por telegrama. E, muitas vezes, de não dar sequência aos pedidos que eram feitos. E eu achei que isso não podia ser. Então, quando terminou o primeiro mandato, eu solicitei a direção dessa secretaria, porque eu achava que era um método que não era bom. Por quê? Porque eu acho que o Brasil é muito grande, cheio de gente das mais diversas, morando nos lugares mais escondidos, e que receber uma carta da Presidência da República, bem feita, bonita, com brasão dourado e tal, é uma coisa boa. E que, portanto, a pessoa ia se sentir bem com isso, com essa presidência, com esse presidente. Tive que criar toda uma estrutura de fazer carta, mandar carta, responder à pessoa, mandar para o ministério que correspondia ao pedido que ela fazia. Enfim, foi montada uma estrutura, quer dizer, eletrônica, na realidade, né? De fazer todas essas operações ao mesmo tempo, em papel, bonito, timbrado, etc. E eu assinava e escrevia em nome do presidente, né? Todas as nomeações, a partir de determinado nível, tinham que passar por mim. E eu verificava a competência e a probidade das pessoas. Todo mundo que tinha uma audiência com o presidente, eu analisava, e se eu achasse que tinha alguma coisa que ele precisava ser informado, eu entrava antes e dizia, olha, vem aí fulano, o assunto dele é tal, tem tal coisa, cuidado com isso. Né? Ou, olha, vem aí uma equipe, aconteceu várias vezes, vem aí um grupo de parlamentares, dentre eles vem o tal deputado que não pode tirar uma fotografia com o senhor, a gente tem que estar aqui para jogar ele, para na fotografia ele não sair. Entende? Ou seja, eu dava essa assistência pessoal a ele. Nós tínhamos uma espécie de entendimento não muito claro, não explícito, mas acho que estava bem entendido, de que o Clóvis defendia os interesses do governo, olhava para o governo, e eu olhava para o presidente e para o interesse político do presidente. Então eu alimentava ele nisso. Uma das coisas que me faz admirar o presidente Fernando Henrique, como eu faço hoje, é que toda vez que houve um embate entre essas duas posições, a posição do Clóvis prevaleceu. Eu perdi todas. Nunca acreditei nas grandes operações políticas, nas grandes revoluções, assim. Mas eu sempre acreditei no micro, que você transforma no micro, né? Pequenas ações transformam. O Fernando Henrique tem um estilo interessante, né? Porque ele é muito afável, brincalhão, mas tem uma distância aqui. Mesmo sem ser presidente, eu acho que ele mantém. E como presidente, eu acho que fica mais... Aí o peso da função
aumentava a distância. Mas é agradável, é bom de trabalhar. E a parte mais interessante não é nem desse contato pessoal, de privar da intimidade, mas é de ver o que o cara está fazendo em público mesmo, e de achar interessante, se sentir estimulado, às vezes orgulhoso. Isso vale muito. Eu trabalho no Senado desde 1964, então eu trabalhei com muitos políticos, conheci muitos políticos. Fernando Henrique é um político em que, na minha vida inteira, eu nunca vi ele tomar uma decisão que fosse benéfica politicamente a ele e que ele não acreditasse piamente que fosse o interesse do país. O presidente, ele pode ser uma pessoa que aguça tensões ou que dilui tensões dentro do governo, que amplifica as crises ou que diminui as crises. Acho que o presidente Fernando Henrique, que foi o presidente que eu acompanhei de perto, se enquadra assim, tipicamente nesse perfil do presidente que dilui tensões e diminui as crises, né? Não sei que jornalista dizia isso, mas é uma boa frase, que as crises saíam do Palácio do Planalto menores do que entravam.